Alô, irmãos e irmãs, aí seja com todos nós, né? Esse dia 8 de setembro de 2020, graças a Deus, né? Estamos aqui, prontos mais uma vez para lutar contra as hostes espirituais da maldade, né? Lutar contra o mal e contra nós mesmos, nossas concupiscências e vaidades, maus desejos, maus pensamentos, más palavras, má consciência, né? Amém, né? Então vamos fazer a nossa pequena meditação aí, né? Nós estamos tentando aprofundar aí no reinado de Davi, que é o reinado mais importante, né, da casa de Israel e de Judá, porque aconteceram várias coisas importantes ali, né? E ele é a figura, é a sombra, né, do Rei dos Reis, do Senhor, como nós vamos ver aí ao longo aí das nossas meditações. Então nós vimos aqui no capítulo 25 de Primeiras Crônicas, né, que Davi então ele separou os cantores, né, os fazedores de louvores, né, separou, nominou, né, separou, fez os turnos e deu as funções, né, para os cantores, certo? Então esses cantores, eles, né, liderados por Davi, eles entoaram aí as poesias e os cânticos, né, contidos aí todos no livro de Salmos, né? Então, se nós formos nos dar o trabalho aí, como eu me dei, né, de contar, digamos assim, quem fez os Salmos, né, quem foi inspirado, né, para louvar com esses salmos aí, com 150 salmos, nós vamos ver que 73 deles foram inspirações do Davi, né? 12 foram do Asaf, né, que é uma das pessoas que ele separou para o ministério dos cantores, né? 11 foi dos filhos de Coré também que ele separou, né? Um salmo é o de Moisés, um é o de Etã e 50 não dá para a gente identificar, né? Mas podemos dizer que possivelmente a maioria seja do Davi, né? Mas nós temos informações aí pelos historiadores de que eles foram compostos pelo próprio povo, né? Quando ia em direção a Jerusalém para festejar as festas, né? E para fazer os louvores. Então, meus irmãos, como a gente já disse anteriormente, esses salmos, eles têm vários conteúdos, né? Então, tem salmo que o conteúdo deles é uma oração, né? É alguém, né? Davi ou outro qualquer, está exatamente orando pelos livramentos ou pela glorificação do Deus de Israel. Um outro conteúdo deles, né, dos salmos, são as ações de graças, né? Alguém agradecendo alguma coisa que aconteceu, né? Os outros são os louvores, né? A maioria são louvores, né? Certo? Outro conteúdo é instrução, né? Doutrina, instrução, né? Ensinamento, certo? Outro conteúdo são as profecias, né? Então tem profecia aí no Salmo, nós sabemos disso, né? E outros falam de histórias, né? Falam da história do povo de Israel, certo? E nós vamos ver o quê? Vamos ver que vamos pegar alguns salmos desses, né? E vamos tentar exatamente meditar sobre alguns salmos desses para que nós possamos cada vez mais, né, entender
e ter a boa consciência sobre as Escrituras. Vamos ler aqui em Lucas, no capítulo 24, né? E no versículo 44, vamos ler aqui esse versículo e ver aqui o que foi que Jesus disse sobre os salmos, né? Então aqui está escrito que Lucas 24, 44, e disse-lhes, né, o Senhor Jesus falando aqui para os discípulos, para os apóstolos, né? São estas as palavras que eu vos disse, estando ainda convosco, né? Que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Então isso aqui Jesus Cristo se referindo, né, aí aos salmos, conforme nós vimos, né, os salmos têm conteúdo de profecias. Repetindo aí, né, o conteúdo dos salmos é oração, ações de graças, louvores, né, instrução, ensinamento, profecias e história do povo de Israel, certo? Então aí é o seguinte, nós vamos pegar aí alguns textos, né, alguns salmos, para nós nos instruirmos aí acerca desses assuntos, né? Então, por exemplo, tem um conjunto de salmos que fala sobre as bem-aventuranças, né? As bem-aventuranças de Davi, né? São todos salmos de Davi, que começam, por exemplo, né? São vários salmos, né? Mas essa bem-aventurança, ela começa com o Salmo 1, né? Certo? Primeiro salmo. Nós vamos ver aqui alguns itens dele, né? Para que a gente possa começar a estudar aí a importância, né, desses salmos. A gente tem que notar o seguinte, quer dizer, esses salmos eles não são do Velho Testamento. Esses salmos são ensinos, né? São ações de graça, são louvores, que logicamente aconteceram no Velho Testamento, mas eles estão falando também do Novo, né? Porque tem muita profecia, né, acerca do Messias, né, conforme nós sabemos. Então aqui no Salmo 1, né, a gente vê logo uma bem-aventurança aqui no Salmo 1, capítulo 1. Não é isso? Olha, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, né, nem se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Olha aí, que importância tem, né, esse salmo. Nós não podemos dizer, né, que o salmo deve ser, digamos assim, revogado à lei de Moisés. Não podemos dizer isso, porque um salmo que fala uma bem-aventurança dessa, ele está vendo lá no futuro. Porque o próprio Jesus Cristo, né, quando ele começou a falar ao povo judeu, a sua primeira fala, o que ele falou foi sobre bem-aventurança, né? Então aqui logo no Salmo 1 nós vemos aqui essa bem-aventurança, né? Bem-aventurado, né? Você quer ser feliz? Ó homem, você quer ser feliz? Então você não deve andar segundo o conselho dos ímpios, né? Também não deve se deter no caminho dos pecadores e também não deve se assentar na roda dos escarnecedores. Tome cuidado, vá se vigiar, né? Tome cuidado. Aí no Salmo 2, nós vemos outra bem-aventurança. No Salmo 2 e no versículo 12, né? Que está escrito o quê? Beijai o filho para que se não ire, pereçais no caminho, quando em breve se inflamar a sua ira. Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam, né? Então, bem-aventurados
todos aqueles que nele confiam. Nele quem? O Senhor Deus de Israel, né? Aqui, na verdade, o Salmo 2 já está falando, né, das vitórias do Messias, né? Já está fazendo profecia também, ó. Né, ó? Porque se amotinam as gentes e os povos imaginam coisas vãs, né? Os reis da terra se levantam e os príncipes juntos se mancomunam contra o Senhor e contra o seu ungido, né? Que é o Senhor Jesus, né? Dizendo: rompamos as suas ataduras, sacudamos de nós as suas cordas, né? Aquele que habita no céu se rirá, o Senhor zombará deles. E assim estamos aí. No versículo 6, eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião, né? Então, na verdade, ele está falando aqui de Davi, né? E do Messias. Olha aí a importância do Salmo, né? Ao mesmo tempo que ele fala de Davi, que foi o que aconteceu lá no reinado de Davi, né? Principalmente, ele também está falando do Messias, mostrando que Davi representa, é uma sombra, né? Do reinado do Messias. Vamos parar por aqui, amanhã a gente continua aí com os conteúdos de alguns salmos, né? Para que a gente possa se relembrar, né, irmãos? Amém? Paz seja com todos. Amém.